Bom dia, bom dia! Bom dia, Ângela! Bom dia, Joyce! Feliz aniversário, amiga! Uma excelente segunda-feira para todos nós, para todos vocês. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Dia 1º de julho hoje, primeiro dia do mês de julho. E vocês acordando aqui, ó, cedinho junto comigo. Não sei se vocês já estão acostumados ou não. Para quem não, parabéns por estar aqui junto comigo, fazendo algo que você nunca fez antes. Amanhecendo ao lado de Deus. Já já iremos ver aqui, ó, o nascer, coisa mais linda. Tendo aí um milagre de Deus pela manhã. Já estamos no nosso 11º dia de devocional, trazendo este momento tão precioso para as nossas manhãs. Que Deus te abençoe também, Joyce. Obrigada. Ouvindo um louvor aqui, ó, logo cedo. Essa música Boa Parte, maravilhosa. Bom dia, Carol. Bom dia, Ana Carol. Vão entrando aí. Sintam-se à vontade. Mais uma segunda-feira. Eu tava empolgada, entusiasmada, esperando para esse dia chegar logo e amanhecer ao lado dele, falando sobre ele e aqui junto com vocês também. Meu dia começa muito diferente quando a gente traz, né, o nosso devocional logo no início. De vocês também, acredito. É maravilhoso. Traz uma paz, né, uma esperança diferente, renovada. E vamos agradecer, né? Agradecer por mais um dia, por Deus estar nos dando aí a oportunidade de viver, de fazer acontecer, mais um renovo nas nossas vidas. Hoje eu vou falar sobre amar ao próximo como a ti mesmo, um dos mandamentos mais incríveis da Bíblia. E vou até começar com ele, com esse versículo já logo agora. Não reparem na minha voz, eu tô um pouquinho resfriada. Esse versículo aqui, ó. Calma aí. João 13:34. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, e que também vocês amem uns aos outros. Muito importante esse versículo, né? Que é o mandamento que fala o quanto devemos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou, assim como devemos nos amar. O que quer dizer neste versículo, né? Antes da gente amar o próximo, a gente precisa se amar. A gente precisa trazer esse ensinamento que Deus nos ensinou, Jesus falou. Jesus
ensinou aos seus discípulos o quanto amar o próximo é tão importante quanto amar a si mesmo. E a gente só é capaz de amar o próximo, de dar amor ao próximo, quando a gente entende o que é o amor, quando a gente permite se amar, quando a gente aceita as nossas falhas, as nossas virtudes do jeitinho que elas são. Porque Jesus pagou um preço muito alto por todos nós. Ele morreu por nós na cruz, aceitando a gente como a gente é. Então tá na hora da gente se aceitar, da gente se amar, para então amar o outro na mesma medida. A gente se tornar capaz de compreender o outro e assim conseguir amar como devemos amar uns aos outros. E hoje em dia é tão difícil a gente presenciar, né, esse sentimento tão genuíno entre as pessoas. As pessoas andam mais frias, impacientes, elas não conseguem compreender uns aos outros, só a si mesmo quando é conveniente, né? Só que pode ter certeza que até essas pessoas não são capazes de amar a si mesmo. A gente só consegue amar o outro quando somos capazes de nos amar, de entender que o outro é tão falho quanto nós, quando a gente também reconhece as nossas fraquezas e as aceite como elas são. Então, é muito importante a gente trazer esse exercício, primeiro de tudo, em nos amar, em nos aceitar. A autoestima, por exemplo, ela está diretamente ligada ao valor que a gente se dá, ao amor que a gente tem por nós mesmos. E como então fazer para se ter, para encontrar, para se preencher deste amor próprio que hoje em dia tá tão vago, tá tão frio e muitas vezes até confundido com egoísmo, com futilidade, através de Deus, através de lembrarmos Jesus, o preço que Ele pagou por nós na cruz, o quanto Ele nos amou. Ele nos ensinou o que é amar uns aos outros, entendendo e compreendendo na mesma medida que nos compreendemos que também somos falhos assim como os outros. E através deste exercício diário de trazer Deus para as nossas vidas, de permitir que Ele entre nas nossas vidas, nos dando esse amor incondicional, através do poder do Espírito Santo, nos tornando mulheres com esse poder dentro de nós, seremos mais capazes de tanto nos amar, quanto também amar o outro. E mais uma coisa, é muito mais fácil até, menos difícil, amar aqueles que a gente conhece, aqueles que estão mais no nosso ciclo social, até familiares, ou aqueles que estão na nossa rotina. E muitas vezes é até difícil, mas é menos difícil do que amar aqueles que a gente nem conhece, né? A gente vê quantos por aí precisam, às vezes, de uma palavra, de um sorriso, de um bom dia, apenas de uma educação sua. A gente nunca sabe como o outro está ou o que ele está passando. Então, que possamos também trazer essa consciência em sermos mulheres mais amáveis e mais despertas, no sentido de trazer essa amabilidade, essa educação, até mesmo para aqueles que a gente não conhece. Porque é difícil, né, a gente amar alguém que a gente não conhece. Mas trazendo essa educação, trazendo este bom dia, este sorriso, esta palavra que às vezes conforta, vai fazer a diferença na vida daquele que a gente nem conhece, que a gente nem imagina. Quantos já foram assim falados assim por aí, já comentaram que através de um sorriso, de um bom dia, evitou até aquele que ele nem conhecia de se suicidar, porque estava passando por uma situação tão difícil, desesperadora, que aquele momento, quando viu aquela pessoa que nunca viu antes sorrindo, trazendo uma palavra que nem imaginava que seria ouvido naquele momento, que sentiu Deus naquela hora, com aquelas palavras que aquela pessoa trouxe e deixou de fazer alguma coisa terrível aí com a sua vida. Então, mais uma vez, que possamos não ser tão frios, capazes de não nos enxergar,
não amar uns aos outros, porque isso mostra o tamanho do amor que você não tem por si mesmo. Esse mandamento fala, né, de a gente amar uns aos outros assim como Jesus nos amou, Deus nos amou, Ele nos ensinou a forma mais linda e pura e incondicional que é o amor. Mas hoje em dia as pessoas estão, como eu disse, incapazes de reconhecer este amor, até mesmo de se amarem, esperando às vezes as expectativas e o amor para com que o outro tenha por si mesmo, antes mesmo de elas se amarem. É muito fácil a gente depender sentimentalmente de alguém para que nos ame, mas como você vai querer que o outro te ame na mesma medida que você deve ser amada se você mesmo não se dá o devido amor, o devido valor? Então, muito importante a gente estar aí com essa consciência, o quanto devemos, antes de amar até o outro e dar aquilo que o outro merece, até mesmo fazer aquilo com o outro, né, que a gente nem conhece, por seguir os passos de Jesus Cristo, por sermos mulheres mais amáveis, mas antes de tudo, nos amar, nos preencher deste amor próprio, que não é egoísmo, que não é futilidade. É você se amar na mesma medida que Deus te amou, que Deus te aceitou, que Jesus Cristo pagou um preço muito alto por nos aceitar, por nos amar incondicionalmente. E é isso que fala esse versículo, quanto devemos aí ter essa consciência e a importância de nos amar. Eu até vou ler aqui um versículo também, que é muito lindo. Salmos 139. Olha só. Pois tu formastes o meu interior, tu tecestes no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância, ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Esse versículo fala exatamente o quanto Deus nos amou. Deus nos ama antes mesmo da gente nascer. Deus nos formou antes mesmo do ventre das nossas mães. Deus escreveu todos os nossos dias antes mesmo da gente vivenciá-los. Olha o tamanho do amor que Deus tem por cada um de nós, amando cada um de nós do jeitinho que a gente é e com um tamanho de amor incondicional que não difere. Ele não ama um mais do que o outro, ele ama todos nós da mesma forma, diferentes na forma de peculiaridades de cada um, e entendendo a peculiaridade de cada um. E o quanto isso deve ser lembrado antes mesmo da gente querer ser amado, antes mesmo da gente criar expectativa aqui no mundo com as pessoas, né? Quantas pessoas às vezes estão carentes de amor paternos, fraternos, e esquecem de lembrar o quanto Deus nos amou e nos ama e nos fez antes mesmo das nossas mães, né? Antes do ventre das nossas mães. Essa magia, esse amor sublime, né? De nos transformar, de nos formar, até mesmo escrevendo no livro da vida todos os nossos dias. Então, antes da gente trazer ali expectativa com o outro, esperar que o outro nos ame, que o pai ou que a mãe nos aceite do jeito que a gente é, ou que aquele amigo te aprove, ou você se sente pertencente, lembre-se, nós somos amados como a gente é, do jeitinho que a gente é, por Deus. A gente não precisa da aprovação de amigos, a gente não precisa que os nossos pais sejam do jeito que a gente gostaria. Nossos pais já nos deram a coisa mais grandiosa e preciosa que é a nossa vida.
A gente não precisa de um relacionamento para se sentir amado. A gente precisa reconhecer o quanto somos amadas por Deus, o quanto Jesus Cristo pagou um preço alto por nós, nos aceitando, trazendo através da morte e a ressurreição a nossa salvação, lembrando, e trazendo para nós a vivacidade, o que antes estava morto espiritualmente, lembrando através dessa ressurreição de Jesus Cristo a vivacidade, a espiritualidade que cada um deve desenvolver durante a sua caminhada. E assim, trazendo esse treinamento, sendo capazes de se amar, de amar a si mesmo, de ter este amor, de entender que o seu amor será algo que vai te completar e você não vai precisar que o outro te complete, porque você sabe que aquele te ama e que você também é capaz de se amar, é capaz de se aceitar. Aí sim conseguirá amar o outro como a ti mesmo. Aí sim saberá entender o outro como a ti mesmo, trazendo toda essa compaixão, toda essa empatia, que é o que devemos fazer nos dias de hoje e não vemos. Enquanto as pessoas estão distantes umas das outras e frias no sentimento. Enquanto as pessoas estão carentes, buscando, mas esquecendo de buscar a si mesmo. Esquecendo de encontrar a si mesmo. Esquecendo do principal, buscar a Deus, lembrar que Deus te ama, que Deus te formou antes do ventre da sua mãe e que esse amor que nos invade, que preenche, é o que fará a diferença para a gente não buscar, não querer se sentir preenchidas ou completas por algo que é ilusório, por algo que é passageiro, porque lá fora é passageiro. Mas o amor de Cristo, o amor de Deus é incondicional e é inesgotável. Como? Como fazendo isso? Se exercitando, assim como você vai na academia, exercitar o seu corpo, o seu músculo, exercitando a sua fé e a sua parte espiritual. A partir do momento que eu aceitei Jesus de uma forma totalmente diferente de antes, eu era católica na infância, praticava, depois na adolescência eu tive um momento de só faculdade e namoro com meu marido, que eu já estava namorando, e dá aquele afastamento, não ia mais na igreja. E agora, depois de casada, numa certa maturidade, eu comecei a exercitar o meu lado espiritual, no início um pouco não intencional, e assim, a hora que eu entendi que eu precisava trazer mais este amor próprio, melhorar a minha autoestima, trazer uma segurança, de uma mulher mais segura, de uma mulher mais sábia, eu comecei a fazer o caminho de volta, buscar Deus de uma forma que antes eu não tinha e talvez não conhecia. Foi aí que o ano passado eu me batizei, que eu comecei nessa caminhada e não consegui parar mais e não consegue, porque a gente experimenta um amor totalmente diferente, é inesgotável, essa fonte de água viva que quando a gente permite intencionalmente e genuinamente, essa fonte que jorra entre nós viva, é tão sublime, é tão maravilhosa que a gente não consegue mais parar. A gente não consegue mais deixar de lado em falar sobre este amor a partir do momento que a gente tem esse primeiro contato, como eu tive, que foi totalmente diferente em outro momento da minha vida, que foi o ano passado. E aí eu entendi o meu valor, a minha autoestima elevou, eu entendi a mulher que eu deveria me tornar dentro do meu lar e aprimorar o que eu já tinha de bom para que com aqueles que estão ao meu lado pudessem vivenciar e também aceitar e observar as minhas sombras, o que antes eu não fazia. Quantos de nós, não queremos olhar para as nossas sombras, os nossos defeitos, ou reconhecer as nossas virtudes e lembrar o quanto somos mulheres maravilhosas com muitas qualidades também. E isso só foi possível eu conseguir integrar tanto o meu lado de sombras e defeitos e aceitá-las para também melhorar, assim como
as minhas qualidades, em valorizá-las através do amor de Cristo, através do momento que eu aceitei e entendi o que eu deveria fazer para se ter aí uma harmonia melhor, um casamento mais próspero, uma sabedoria melhor para educar o meu filho. E essa busca de querer ser aceita, de querer ter uma profissão, de querer ter muitos amigos é em vão, porque a gente precisa primeiro de tudo buscar a Deus, buscar a nós mesmos, nos amar, aceitar quem a gente é, para depois aceitar o outro, para depois amar o outro. Assim fala aqui, né? Amar uns aos outros assim como eu os amei. Amar o outro como a ti mesmo, né? Então, é através desse exercício diário, exercitando nossa parte espiritual, trazendo essa amabilidade dentro do nosso coração, eliminando também sentimentos ruins, né? Mágoas, ira, tudo aquilo que não deve nos pertencer, para então entendermos melhor uns aos outros, ao ponto de ter a compaixão, a empatia e a compreensão necessária, né? Desculpem a minha voz mais uma vez, porque eu estou um pouquinho resfriada. Então foi através do ano passado, quando eu encontrei o amor de Cristo de uma forma diferente, que eu pude deixar este amor invadir, me preencher, e eu assim entender o quanto eu sou amada. Às vezes a gente esquece o quanto a gente é amada, tá clareando, olha que lindo. Então, nós mulheres devemos sim exercitar o nosso lado espiritual, devemos sim exercitar a nossa fé, ter uma fé inabalável, e principalmente devemos nos tornar a nossa melhor versão dia após dia, né? Buscando em aprimorar as nossas qualidades e em melhorando também ou eliminando aquilo que precisa, para então a gente ser cada vez mais mulheres sábias, mulheres prósperas e que acabam tendo aí uma vida mais leve e abundante, através dessa busca do amor de Cristo, através de conhecer e lembrar o quanto Deus nos ama, né? E assim poder aí caminhar nessa vida, nessa jornada, em sermos mulheres mais parecidas com Jesus Cristo, né? Um coração parecido com o dele. Mulheres que são capazes de amar uns aos outros, aqueles que a conhecem, mas não só por conveniência, mas também aqueles que ela não conhece, trazendo um sorriso, trazendo uma educação, trazendo, né, através do seu comportamento, uma leveza, uma graciosidade, que são capazes de serem notadas antes mesmo da sua beleza. Porque a beleza, ela também é passageira. A beleza um dia ela acaba, um dia ela muda, a idade passa, mas o que a gente tem a consciência e a certeza de que não irá passar é o nosso coração, é como está o nosso coração, é como a gente tem cuidado do nosso coração, do nosso interior, né? Então por isso que é muito importante também nesta jornada espiritual a gente trazer o autoconhecimento, é a gente reconhecer as nossas responsabilidades, é a gente entender que também somos falhos e cheios de defeitos assim como os outros, e parar de julgar, parar de apontar, parar de falar mal do outro, porque não somos melhores nem superiores aos outros. Cada um tem o seu momento, sua fase, sua estação, cada um tem a sua vida, suas dores, suas cicatrizes, e cada um passa e está enfrentando uma batalha que ninguém sabe. Então precisamos ter aí essa compaixão, precisamos trazer este coração mais amável, que é capaz tanto de se amar quanto também de amar os outros, não só por conveniência, né, sem nenhum interesse. Nos dias de hoje tá difícil, as pessoas são mais ríspidas, são mais frias, têm medo, né, de confiar uns aos outros,
acabam julgando, acabam falando mal um dos outros, a vida alheia, e esquecem de olhar para a própria vida e fazer algo diferente. Trazer Deus, como a gente está trazendo nesse movimento pela manhã, trazer a importância da gente relembrar sobre o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos fez antes mesmo da gente nascer, o quanto Ele formou cada pedacinho nosso, cada órgão, cada osso, escrevendo no livro da vida todos os dias que queríamos viver nesta terra, o quanto Ele esperou, entusiasmado pelo nosso nascimento. Só que ao longo dos anos, com tudo que há no mundo, com todas as ilusões, com todos os prazeres momentâneos, às vezes a gente se afasta de tudo isso, a gente esquece de tudo isso, a gente espera que o outro nos ame, a gente espera que o outro nos aceite, a gente espera muito do mundo. A gente não pode esperar dessa forma do mundo. O mundo irá nos decepcionar, o mundo irá nos frustrar, o mundo irá nos machucar, mas quando a gente espera, confia e acredita em Deus, isso será totalmente diferente. Deus nunca irá nos decepcionar, Deus nunca irá nos abandonar, Deus nunca irá nos frustrar. Deus, Ele aceita a gente do jeito que a gente é. O que a gente faz com a nossa vida é livre-arbítrio. As escolhas que tomamos partem através de nós, e as consequências que virão serão através das escolhas que tomamos. Isso Deus não tem culpa. Deus, Ele só espera que você tenha boas escolhas e boas atitudes perante aquilo que Ele já ensinou. Só que a gente precisa buscar, a gente precisa entender cada vez mais e relembrar o quanto Ele nos ama e caminhar com os valores e princípios parecidos com o de Jesus Cristo, para se ter aqui nesta vida algo mais abundante, mais próspero do que a gente aí merece. Porque Deus quer entregar grandes obras para a nossa vida, grandes propósitos, mas também a gente precisa fazer a nossa parte, né? Tem a parte de Deus e tem a nossa parte. Não adianta a gente ficar ali esperando e não fazer a nossa parte. Ou, quando acontece algo, culpar a Deus sobre tudo que acontece, esquecendo até das escolhas erradas que o fizeram ter aquela consequência. Então, é isso que a gente precisa. Lembrar do amor de Cristo, que pagou um preço muito alto por nós. Lembrar que Deus nos fez antes mesmo da nossa mãe, do ventre da nossa mãe, nos amando do jeitinho que a gente é, escrevendo todos os nossos dias, e Ele tem um propósito, uma obra para entregar para cada um. Vai depender aí da nossa intenção, do nosso movimento, do quanto a gente está preparado e do quanto a gente está se esforçando para querer também e melhorar o nosso amor próprio, nos preencher do amor que é incondicional, dessa fonte de água viva de Deus, e nos amar. Isso não é egoísmo, isso é você trazer um cuidado, trazer um valor, elevar a sua autoestima, que serão capazes de fazer com que você se reconheça, vê o que realmente merece e assim conseguir amar o outro. Antes mesmo de querer ser amada, antes mesmo de você buscar o amor deste mundo, se ame, busque o amor de Deus, para então você dar aquilo que o outro precise. Não de uma forma de dependência, não de uma forma de interesse, mas sim de uma forma mais genuína, mais humilde possível, né? Então, que possamos praticar aí este amor que falta nos dias de hoje. Este amor a começar por nós, para depois amar o outro como a nós mesmos e como Deus nos amou. É difícil, porque a gente vê muitas coisas por aí, muitas maldades e muitas coisas acontecendo, mas não é impossível. Se a gente começar a trabalhar este amor próprio, a gente, até mesmo por aquele que é difícil de amar, a gente irá entender. Até aquele que comete erros, a gente irá entender. A gente irá ter compaixão, compreensão e empatia
para entender que ele é tão falho, ele está no processo dele, que não te cabe julgar, que não te cabe forçar que ele mude. Ele precisa ter o processo dele, ele precisa ter um encontro com Deus, com Jesus, no tempo dele. Mas você que está aqui na live, já começa hoje. Começa a trazer todos os dias na sua manhã um devocional, um louvor, quer seja, independente da sua religião, o amor de Cristo. Lembrando o que ele fez por todos nós e lembrando o quanto você, mulher, antes de querer o amor, a aprovação do outro, se ame, se aprove, se aceite. Deixe o amor de Cristo invadir o seu ser, para que então você entenda o amor incondicional que é o amor de Deus, trazendo essa força interior, trazendo esse preenchimento, para então não precisar ser preenchida no mundo lá fora. Um mundo que tanto nos decepciona e muitas vezes nos frustra, porque todo mundo lá fora é parecido com nós, seres humanos falhos, cheios de defeitos e que também, muitas vezes, não sabem se amar. Se eles não sabem, logo eles não conseguirão nos dar amor. Então parem de buscar o amor lá fora. Busque primeiro o amor de Deus, busque se amar para então ter aquele amor capaz de amar o outro, capaz de dar para o outro aquele amor que ele merece, aquele amor verdadeiro, não aquele amor como a gente vê hoje em dia, né? Aquele amor totalmente... Hoje em dia as pessoas não sabem nem o que é direito a amar e ser amado. Totalmente bagunçado, porque precisa entender esses valores, esses princípios e fazer o caminho de volta para casa. Lembrar o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos amou antes mesmo da gente nascer. E o preço alto, como eu disse e repito mais uma vez, Jesus pagou por todos nós na cruz. Quer mais amor que isso, né? Morrendo, ressuscitando e fazendo com que trazendo para nós, né, a vivacidade do lado espiritual que antes estava morto, a nossa parte espiritual. Então, que possamos exercitar cada vez mais esse amor próprio e depois podendo amar o outro como a ti mesmo. E Deus fala, amar sem julgar, amar o seu irmão sem julgar, por mais difícil que seja, compreender. Mas quando você se entende, quando você se ama, você entende o outro, você compreende o outro, você entende como que é realmente esse verdadeiro amor que Deus nos ama, capaz também de dar ao outro. É isso que eu queria trazer para todos nós nessa manhã, sobre o amor próprio, trazendo aí, né, o amor ao próximo, que também é tão importante como amar a nós mesmos, e nos tornarmos cada vez mais mulheres sábias, mulheres que buscam a sabedoria do alto para aplicar dentro do seu lar, para aplicar com os seus familiares, para aplicar para aqueles que a gente conhece e às vezes a gente não conhece, né? Mas então trazer esse coração mais amável, esse coração mais empático. E a tarefinha de hoje, sabe qual que vai ser? Ângela, tarefinha de hoje. Todas nós mulheres vamos listar 5 qualidades que você, mulher, se considera. 5. E dessas 5 qualidades, em frente ao espelho, repetir: eu sou amável, eu sou corajosa, eu sou esforçada, eu sou... E vai repetindo no espelho. 5, apenas 5, tá? Para vocês trazerem esse amor que vocês precisam relembrar para si mesmas. E não esperar que o mundo as preenche, mas deixando Deus as preencher e vocês também reconhecendo aí o amor que precisam se dar para depois amar alguém, para depois amar o próximo do jeito certo, com o amor certo, não como a gente vê hoje em dia, um amor tão frio, um amor tão escasso, um amor cheio de interesse, um amor muitas vezes até confundido aí com amor, mas acaba sendo carências, acabam sendo dependências, e ao invés de buscar aí a compreensão e se entender, esperam que o outro a entenda, ou espera que o outro a preencha. Totalmente errado. Precisamos fazer a nossa parte.
Pode ter certeza que o mundo será bem melhor. A gente consegue mudar o mundo se a gente começar a mudar a nós mesmos, começando por nós. E a gente verá uma mudança aí, pode ter certeza, por todos aqueles que estão ao nosso redor e principalmente com o mundo, que o exemplo arrasta. Então começa através do seu exemplo a buscar essa mudança, a fazer essa diferença, a trazer a importância e o verdadeiro significado do que é o amor próprio e principalmente o amor perante ao próximo. Um excelente dia, então, para todas nós, que Deus invade o nosso coração e transforme todas as nossas dores em curas, nos possibilitando aí reconhecer cada vez mais o nosso valor, as nossas qualidades, trazendo um coração mais amável, trazendo a paciência necessária para que possamos ter tanto com a nossa vida quanto para aqueles que estão ao nosso redor. Que possamos também agradecer por mais um dia, por mais um renovo, por essa manhã maravilhosa ao lado de Deus, trazendo aí Ele para as nossas vidas, louvando e glorificando o seu nome, e assim, sem dúvida, teremos um dia abençoado, um dia mais leve, um dia mais próspero e abundante, e assim por diante, transformando de pouquinho em pouquinho o nosso dia na presença de Deus, em um dia que se passa do ordinário para o extraordinário de Deus. Um excelente dia, que assim seja, Carol. Lindo e abençoado, então, para todos nós. Beijo, fiquem com Deus. Estou em jejum aqui, resfriado um pouquinho, bebendo bastante água. Mulher, se você estiver junto comigo, manda no direct, vamos continuar firmes nesse jejum, trazendo aí mais essa conexão espiritual com Deus, nos esvaziando para que Ele nos preencha completamente. Coloquei lá, né, com uma refeição, para também não ficar aí o dia todo, porque eu ainda não tenho essa prática diária. E amanhã voltou. Dá umas instabilidades aqui, gente, me perdoe. Então, amanhã eu espero todos vocês, às 6h07, pra gente falar mais um pouquinho sobre Jesus Cristo, pra gente falar sobre este amor maravilhoso que eu sinto, que eu vivencio, e as mudanças que eu ando tendo dentro do meu lar, dentro do meu relacionamento, e o quanto eu quero transbordar, o quanto eu quero jorrar essa água viva que está em mim, para que vocês também experimentam, para que vocês também sejam mulheres que praticam, que exercitam, independente da sua religião, do seu lado espiritual, para nos transformarmos cada vez mais em mulheres sábias e assim vivenciarmos a maravilha, né, a abundância e a prosperidade que todas nós merecemos, porque Deus quer nos entregar. Vai depender do nosso nível de conhecimento, nosso nível de busca, nosso nível de parte espiritual, o quanto estaremos nessa caminhada, nesse movimento, para que Deus entregue as obras que Ele tanto quer nos entregar. Correto? Quer printar, Ângela? Às vezes a gente tá com os print aí. Ó, vou esperar aqui vocês printarem, marcarem. Foi? Pra gente conseguir trazer cada vez mais mulheres e a gente transformar um exército aqui, tá? Cada vez mais de mulheres que buscam se conectarem, que buscam fortalecer a sua fé e que buscam ter mulheres compatíveis nesta caminhada, que entendem umas às outras e que reconhecem este amor, ou que aquelas que não reconhecem, entender como fazer através da nossa ajuda aqui, transbordando. Vamos fazer a nossa parte. Combinado? Beijo, beijo. Uma excelente segunda mais uma vez para todas nós. Fiquem com Deus. Amém.